Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio, monstro, professor de Geografia. Vocês estavam assistindo um telejornal falando sobre um conjunto de pessoas no interior do Nordeste que estavam agradecendo o fato daquele ano ter sido um ano atípico por conta de uma quantidade acima do normal de chuvas na região, né? E a hora que termina a reportagem, a câmera volta, ela corta para o apresentador e ele fala: esse fenômeno, essa grande quantidade de chuvas no Nordeste tem uma explicação, é chamado de Laninha. Bom, mas espera aí, o que é o Laninha? O Laninha, ele é um fenômeno oposto ao El Niño e, portanto, o Laninha, ele gera fenômenos, ele gera consequências opostas ao El Niño. Se o Laninha, ele gera grande quantidade de chuvas no Nordeste, o El Niño, ele consegue piorar ainda mais um quadro de escassez que já é crônico do interior do Nordeste brasileiro. El Niño, mas espera aí, o título está fenômeno ENSO, é a mesma coisa. Na verdade, fenômeno ENSO é uma sigla para El Niño, olha só, El Niño South Oscillation, El Niño, oscilação do Sul. O El Niño, que é uma oscilação de temperaturas do Pacífico Sul, tá? Ou seja, é um fenômeno que foge do habitual, ele foge do comportamento natural do clima, né? Geralmente, quando nós falamos de clima, você associa clima à altitude, o clima à latitude, a influência da maritimidade, a influência da continentalidade, do relevo na dinâmica da circulação das massas de ar. Pois bem, o El Niño ele é considerado, presta atenção, uma anomalia climática. Por que uma anomalia? Porque não ocorre o El Niño todos os anos, ok? Não se sabe nem ao certo por que ele ocorre. O El Niño ele é o aquecimento das águas do Pacífico Sul. Vejam, a tese mais aceita até hoje é de que, em virtude do enfraquecimento dos ventos alísios, aqueles ventos que se encontram próximos ali ó, à linha do Equador, fazendo do Equador uma grande zona de baixa pressão atmosférica, pois bem, por algum motivo que não se sabe qual, os ventos alísios eles enfraquecem, eles perdem força e isso gera uma mudança na circulação das correntes marítimas mundiais. Uma dessas correntes marítimas, chamada de corrente fria de Humboldt, ou corrente fria do Peru, que é uma corrente que contribui para a manutenção de temperaturas mais baixas no Oceano Pacífico. Se essa corrente de Humboldt ela não se desloca em direção ao Pacífico, a temperatura média do Pacífico em anos de El Niño, ela sobe naturalmente. E o que significa aumentar as temperaturas de um oceano inteiro? Para você, o que significa aumentar a temperatura da água do teu chuveiro? Você entra no chuveiro, liga ali, ó, 5, 10, 15 minutos, não aquece a temperatura dentro do banheiro? Não sobe aquele vapor d'água, você vai na frente do espelho assim, ó, para espremer aquela tua espinha? Pois bem, quando há um aquecimento das águas do Pacífico, vejam, há um intenso processo de evaporação e, consequentemente, um aquecimento atmosférico. Se há um aquecimento da atmosfera, vejam, o ar leve, quente, ele sobe, a pressão atmosférica cai e isso aumenta a velocidade dos ventos, podendo inclusive acarretar na formação de um fenômeno que não é comum no Oceano Pacífico, furacões. Furacão é muito comum encontrar ali na América Central, no Mar do Caribe. É comum encontrar o furacão lá no leste da Ásia, só que lá na Ásia ele é chamado de tufão, não de furacão. Vejam, no Pacífico Sul não é o normal a formação de furacões, mas que podem ocorrer em anos atípicos de El Niño. No Brasil, o El Niño ele gera alterações no clima. No Nordeste eu já te contei, né? Ou seja, uma massa quente se desloca em direção ao interior do Brasil e ele não permite a penetração de uma massa fria, a única massa fria que atua sobre o território brasileiro, chamada de massa polar atlântica. A massa polar ela é barrada por essa massa de ar quente que estaciona no interior, evitando, por exemplo, o fenômeno da friagem na Amazônia Ocidental. A massa polar, ao não entrar no Nordeste, não há queda de temperatura no Nordeste e não há chuvas do inverno que ocorrem no Nordeste anualmente. E ainda contribui para aumentar a quantidade de chuvas nas regiões Sul e Sudeste. Então, traduzindo, o Sul e Sudeste, em anos de El Niño, chuvas torrenciais. Em ano de Laninha, seca. O El Niño, vejam, ele produz secas no Nordeste e menor quantidade de chuvas na Amazônia. E o Laninha? O Laninha é justamente a situação inversa, a situação oposta. Tá ok? Senhores, grande abraço. Obrigado, boa sorte, valeu.